Ajude o canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos ao conto. A Fênix na Espada, de Robert E. Howard. Capítulo 4. Quando o mundo era jovem, os homens eram fracos e os inimigos da noite caminhavam livremente. Eu lutei contra Set com fogo, com aço e com a seiva das árvores. Agora que durmo no coração negro da montanha e os séculos cobram seu tributo, esqueceis daquele que lutou com a serpente para salvar a alma humana? Sozinho no grande quarto de dormir com a abóbada dourada, o rei Conan dormitava e sonhava. Em meio a rodopiantes névoas cinzentas, ele ouvia um estranho chamado, fraco e distante, e embora não o entendesse, não era capaz de ignorá-lo. Empunhando a espada, ele foi caminhando através da névoa cinzenta, como um homem andando através de nuvens. E a voz ia ficando cada vez mais clara à medida em que ele avançava, até que entendeu a palavra que estava sendo pronunciada. Era seu próprio nome, que estava sendo chamado ali, através dos abismos do espaço e do tempo. E então, as névoas ficaram mais claras, e ele se viu num grande corredor escuro que parecia ter sido escavado em sólida rocha negra. Não estava iluminado, mas, por alguma magia, ele conseguia ver claramente. O chão, o teto e as paredes eram bem polidos e emitiam uma luz opaca. E estavam entalhados com figuras de antigos heróis e semideuses esquecidos. Ele tremeu ao ver os grandes contornos sombreados dos antigos seres sem nome. E percebeu de algum modo que havia séculos que os pés mortais não atravessavam o corredor. Ele chegou até uma escada larga, escavada na sólida rocha. Os lados da coluna estavam ornamentados com símbolos esotéricos tão antigos, tão terríveis que a pele do rei Conan se arrepiou. Em cada um dos degraus havia entalhado uma figura abominável da velha serpente, Set, de modo que a cada passo ele plantava o calcanhar na cabeça da serpente, como era a intenção nos tempos antigos. Mas ele não se sentia nada à vontade com aquilo tudo. E a voz continuava a chamá-lo. E finalmente, envolvido na escuridão que seria impenetrável para os olhos materiais, ele entrou numa cripta estranha e viu um vulto, difuso, de barbas brancas, sentado sobre uma tumba. O cabelo de Conan ficou em pé, e ele agarrou a espada. Mas o vulto falou em tons sepulcrais. Oh, homem, tu me conheces? Não, por Kron, jurou o rei. Homem, disse o ancião, eu sou Epimetreus. Mas Epimetreus, o sábio, está morto há 1500 anos, exclamou Conan. Ouça, falou o outro com autoridade. Assim como um seixo lançado num largo escuro envia ondas às mais distantes praias, eventos do mundo invisível estouraram como ondas sobre o meu sono. Eu tenho te observado muito bem, Conan da Sibéria, e a marca de acontecimentos poderosos e de feitos grandiosos está em ti. Mas a destruição está solta nessas terras, contra a qual tua espada não poderá te ajudar.
Você fala por enigmas, disse Conan inquieto. Deixe-me ver um inimigo, e eu arrebento o crânio dele até os dentes. Solta sua fúria de bárbaro contra os teus inimigos de carne e osso, respondeu o ancião. Não é contra os homens que eu devo te proteger. Existem mundos obscuros que os homens mal imaginam existir. Vazios exteriores, de onde monstros disformes podem ser chamados e materializados por magos perversos para dilacerar e devorar as pessoas. Há uma serpente em tua casa, ó rei. Uma víbora em teu reino, vinda da Estígia, que tem a sabedoria negra das trevas em sua alma sombria. Assim como o homem adormecido sonha com a serpente que rasteja perto dele, eu senti a presença maléfica do neófito de Set. Ele está embriagado de poder terrível, e os golpes que ele desfecha contra os seus inimigos podem derrubar o teu reino. Eu te trouxe até aqui para te dar uma arma contra ele e suas hostes infernais. Mas por quê? Perguntou Conan espantado. Os homens dizem que você dorme no coração negro da Gulamira, de onde envia seu espírito sobre asas invisíveis para ajudar a Aquilônia em tempos de necessidade. Mas eu sou um estrangeiro e um bárbaro. Paz! Os tons fantasmagóricos ressoaram pela grande caverna obscurecida. Teu destino está unido ao da Aquilônia. Acontecimentos gigantescos estão se formando na teia e no ventre do destino. E um feiticeiro louco por sangue não porá no caminho do destino imperial. Eras atrás, Sete se enrolou ao redor do mundo, como uma píton ao redor de sua presa. E durante toda a minha vida, que equivaleu a de 3 homens comuns, eu lutei contra ele. Eu afugentei para as sombras do sul misterioso. Mas na obscura Estígia, os homens ainda adoram aquele para que nós é o arquidemônio. Assim como eu lutei contra Set, eu também combato seus adoradores, seus seguidores e seus acólitos. Desembainha sua espada. Surpreso, Conan obedeceu, e sobre a grande lâmina, perto do pesado guarda-mão de prata, o ancião traçou com seu dedo esquelético um estranho símbolo, que reluziu como fogo branco nas sombras. E no dia seguinte, a cripta, a tumba e o ancião desapareceram. Conan, confuso, despertou sobressaltado em seu leito na enorme câmara de domo dourado. E enquanto se levantava, aturdido com seu estranho sonho, percebeu que segurava a espada. E o cabelo ficou eriçado na sua nuca, pois havia um símbolo gravado sobre a lâmina larga, o contorno de uma fênix. E ele se lembrou de que, sobre o túmulo da cripta, ele vira o que pensava ser uma figura semelhante, escavada na pedra. Agora ele se perguntava se teria sido apenas uma figura de pedra, e sua pele se arrepiou diante da estranheza de tudo isso. E então, um ruído furtivo no corredor o trouxe de volta à realidade. E sem parar para investigar, começou a vestir sua armadura. Era novamente o bárbaro, desconfiado e alerta como um lobo cinza acuado. Capítulo 5. Que sei eu sobre educação, ouro, artes e mentira? Eu que nasci numa terra nua e cresci sobre o céu aberto. A língua sutil e a astúcia sofista fracassam quando as espadas cantam. Correi e morrei, cães. Eu era um homem antes de ser um rei.
à Estrada dos Reis. Em meio ao silêncio que envolvia o corredor do Palácio Real, esgueiravam-se 20 figuras furtivas, seus pés silenciosos, nus ou calçados com o couro macio, não faziam ruído no tapete espesso, nem no ladrilho de mármore. As tochas acesas nos nichos ao longo dos corredores refletiam-se vermelhas sobre punhais, espadas e machados bem afiados. Quietos! Sibilou Ascalante. Pare com essa maldita respiração ruidosa, seja quem for. O oficial do turno da noite retirou a maioria dos sentinelas desses salões e embriagou o resto. Mas nós devemos ter cuidado do mesmo jeito. Para trás, a guarda está vindo. Eles se espremeram atrás de um aglomerado de colunas entalhadas. E quase que imediatamente 10 gigantes em armaduras negras passaram marchando por eles. Seus olhares demonstravam dúvida, dirigindo-se ao oficial que os retirava de seus postos. Este oficial estava bastante pálido quando a tropa passou pelos esconderijos dos conspiradores. Ele foi visto enxugando o suor de sua testa com a mão trêmula. Era jovem, e sua traição a um rei não era fácil. Amaldiçoava em pensamentos a sua extravagância fútil, o que o havia colocado em débito com os agiotas e fizera dele uma marionete nas mãos dos conspiradores políticos. Os guardas passaram tinindo suas armaduras e desapareceram no corredor. Ótimo! Sorriu Ascalante. Agora Conan está dormindo desprotegido. Depressa! Se formos pegos matando-o, estamos perdidos. Mas poucos homens abraçarão a causa de um rei morto. Sim, depressa! Gritou Rinaldo, com seus olhos azuis combinando com o brilho da espada que brandia acima da sua cabeça. Minha lâmina está sedenta. Posso ouvir os abutres se reunindo. Vamos! Eles se precipitaram pelo corredor, parando diante da porta dourada, entalhada com o dragão real, símbolo da Aquilônia. Gromel! Ordenou o Ascalante. Arrombe essa porta para mim. O gigante respirou fundo e lançou seu corpo poderoso contra os painéis, que gemeram e vergaram com o impacto. Ele recuou e arremeteu mais uma vez. Os cravos saltaram para fora. A madeira se despedaçou. E a porta rachou e cedeu para dentro. Entrem! Bramiu Ascalante, inflamado com o espírito da ação. Para dentro! Berrou Rinaldo. Morte ao tirano! Os conspiradores estancaram. Quem os encarava era Conan. Não um homem nu, desarmado, confuso e tirado de seu sono profundo para ser massacrado como uma ovelha, mas um bárbaro bem alerta, acuado e pronto para se defender, parcialmente vestido com sua armadura e empunhando sua longa espada. Por alguns instantes, a cena ficou imóvel. Os 4 nobres rebeldes na porta destruída e a horda de selvagens rostos barbudos aglomerados atrás dele. E todos, momentaneamente paralisados, diante da visão do gigante de olhos ardentes, de pé, segurando a espada na mão, parado no meio do salão iluminado por velas. No mesmo instante, Ascalante viu, sobre uma pequena mesa perto do leito real, o cetro de prata e o delgado diadema de ouro que era a coroa da Aquilônia. E aquela visão deixou-o louco de desejo. Entrem, malditos! Berrou o criminoso. Ele é 1 contra 20 e está sem capacete. Verdade. Não houve tempo para colocar o pesado capacete emplumado, nem para amarrar as placas laterais da armadura, nem para pegar o enorme escudo da parede. Mesmo assim, Conan estava mais protegido do que qualquer um de seus inimigos, exceto Volmana e Gromel,
que vestiam armaduras completas. E o rei fitava-os, confuso quanto à identidade deles. Não conhecia Ascalante. Não conseguia ver através das viseiras fechadas dos elmos dos conspiradores blindados. E Rinaldo havia enfiado o capuz de sua capa folgada por cima dos olhos. Mas não havia tempo para conjecturas. Com um grito que ecoou até o teto, os assassinos invadiram o quarto, com Gromel à frente. Ele investiu com um touro ao ataque, a cabeça baixada e a espada também baixa, para dar um golpe estripador. Conan pulou ao seu encontro e toda a sua força de tigre se concentrou no braço que brandia a espada. Similando, a grande lâmina descreveu um semicírculo faiscante e golpeou o capacete do bossoniano. A lâmina e o capacete se estilhaçaram e Gromel rolou sem vida pelo chão. Conan pulou para trás, ainda segurando o cabo quebrado. "Gromel!" cuspiu ele, com os olhos queimando de espanto, quando o capacete fendido revelou a cabeça despedaçada. E em seguida, o resto da matilha se lançou sobre ele. A ponta de um punhal arranhou suas costelas, entre o peitoral e o dorsal da armadura. Uma lâmina de espada relampejou diante de seus olhos. Com o braço esquerdo, ele jogou de lado o portador do punhal e esmagou a têmpora do espadachim com o cabo da espada. Os miolos do homem espirraram em seu rosto. "Guardem a porta, 5 de vocês!" berrou Ascalante, dançando na beira do sibilante redemoinho de aço, pois receava que Conan pudesse abrir caminho no meio deles e fugir. Os bandidos retrocederam momentaneamente, quando seu líder agarrou vários deles e empurrou-os em direção à única porta. Nesse breve intervalo, Conan pulou e arrancou da parede um antigo machado de guerra que, intocado pelo tempo, ficara pendurado ali durante meio século. Encostando-se à parede, ele encarou por um breve instante um círculo humano que se fechava ao seu redor, e então pulou para o meio deles. Conan não era um lutador defensivo. Sempre partia para o ataque, mesmo quando estava nas presas de uma desvantagem devastadora, sempre levando a guerra ao inimigo. Qualquer outro homem já teria morrido ali, e o próprio Conan não esperava sobreviver, mas desejava ferozmente infligir tanto estrago quanto pudesse antes de cair. Sua alma de bárbaro estava em fogo, e os cantos de velhos heróis ecoavam em seus ouvidos. E quando ele se afastou da parede com um pulo, seu machado derrubou um criminoso, decepando-lhe o ombro, e o terrível contragolpe esmagou o crânio de outro. Espadas sibilavam ameaçadoras ao seu redor, mas a morte o poupava por pequenas margens. O cimério se movia numa velocidade estonteante. Era um tigre entre babuínos, pulando, recuando, girando e sempre oferecendo um alvo móvel, enquanto seu machado tecia uma roda brilhante de morte à sua volta. E por um breve momento, os assassinos aglomeraram-se ferozmente em torno dele, golpeando cegamente, atrapalhados pelo próprio grande número deles. Em seguida, recuaram abruptamente. 2 cadáveres no chão davam a muda evidência da fúria do rei, embora o próprio Conan estivesse sangrando, com ferimentos no braço, pescoço e pernas. "Covardes!" berrou Rinaldo, arrancando seu gorro emplumado, os olhos selvagens faiscando. "Estão evitando o combate? O déspota deve viver? Ataquem!" Ele avançou, golpeando loucamente, mas Conan, reconhecendo-o, despedaçou-lhe a espada com uma terrível machadada, e com um poderoso empurrão com a mão aberta, derrubou-o rolando ao chão. O rei sentiu no braço direito a ponta da lâmina de Ascalante, e o criminoso mal teve tempo para salvar a vida, abaixando-se e pulando para trás, evitando assim o giro do machado. Os lobos tentaram atacar, e o machado de Conan cantou e esmagou. Um patife cabeludo agachou-se para escapar do machado e agarrou-se às pernas do rei. Mas depois de lutar por um breve momento com o que lhe parecia uma sólida torre de ferro,
ergueu o olhar a tempo de ver o machado caindo, mas não para evitá-lo. E nesse ínterim, um de seus camaradas ergueu um sabre com as mãos e o enfiou através do protetor do ombro esquerdo do rei, ferindo seu ombro, e em poucos instantes a armadura de Conan estava toda ensanguentada. Volmana, empurrando os atacantes para os lados de sua impaciência selvagem, arremeteu um golpe assassino na cabeça desprotegida de Conan. O rei abaixou-se e a espada cortou-lhe uma mecha do seu cabelo negro, ao passar assobiando por cima dele. Conan girou sobre os calcanhares e golpeou de lado. O machado esmagou a armadura de aço e Volmana desabou com todo o seu lado esquerdo cortado. "Volmana!" ressolegou Conan. "Eu reconheceria esse anão até no inferno!" Ele se endireitou para aparar o ataque enlouquecido de Rinaldo, que investiu selvagem e abertamente, armado apenas com um punhal. Conan pulou para trás, erguendo um machado. "Rinaldo!" A sua voz estava estridente de desespero. "Para trás! Não quero matar você!" "Morra, tirano!" berrou o menestrel louco, jogando-se de cabeça contra o rei. Conan retardou o golpe que relutava em desferir. Até foi tarde demais. Foi só quando sentiu a mordida do aço em seu flanco desprotegido que ele golpeou, numa fúria absolutamente cega. E Rinaldo caiu, com o crânio esfacelado. E Conan cambaleou apoiando-se na parede, com o sangue espirrando entre os dedos que apertavam o ferimento. "Vamos! Matem agora!" gritou Ascalante. Conan apoiou-se de costas na parede e ergueu o machado. Erguia-se como uma imagem da força primordial inconquistável. Pernas bem afastadas, cabeça jogada para frente, uma mão agarrando-se à parede, a outra segurando o machado erguido. Os grandes músculos salientes como cordilheiras de ferro e o rosto paralisado num esgar de fúria mortal. Os olhos brilhando terrivelmente através da névoa de sangue que os encobria. Os homens hesitaram. Embora fossem selvagens, criminosos, dissolutos, mesmo assim, pertenciam a uma raça dita civilizada. Com uma educação civilizada, à sua frente estava o bárbaro, o matador nato. Eles recuaram. O tigre moribundo ainda era capaz de matar. Conan sentiu a hesitação deles e abriu um sorriso feroz e sem alegria. "Quem morre primeiro?" resmungou através dos lábios esmagados e ensanguentados. Ascalante pulou como um lobo, quase parou em pleno ar com a rapidez incrível e caiu prostrado para evitar a morte que vinha assimilando em sua direção. Retirou freneticamente os pés do caminho e rolou para evitar o ataque, enquanto Conan se recuperava do golpe perdido e investia de novo. Dessa vez, o machado mergulhou fundo no chão polido, perto das pernas agitadas de Ascalante. Outro assassino alucinado escolheu esse instante para atacar, seguido sem muita convicção pelos companheiros. Ele pretendia matar Conan antes que o cimério conseguisse arrancar o machado do chão. Mas o seu julgamento estava equivocado. O machado vermelho subiu e desceu, e uma caricatura escarlate de um homem foi arremessada contra as pernas de outros atacantes. E nesse instante, um grito aterrador partiu dos bandidos postados à porta, e uma sombra negra e disforme tomou a parede. Todos, menos Ascalante, voltaram-se na direção do grito, e em seguida, uivando como cães, eles se precipitaram cegamente pela porta. Uma turba delirante blasfemando, que se espalhou pelos corredores numa fuga barulhenta. Ascalante não olhou para a porta. Tinha os olhos somente para o rei ferido. Ele supunha que o ruído da luta houvesse finalmente acordado o palácio, e que os guardas leais estavam sobre ele, embora lhe parecesse estranho que seus calejados velhacos berrassem tão terrivelmente na fuga. Conan não olhou para a porta.
porque fitava o criminoso com seus olhos chamejantes de um lobo agonizante. E mesmo nessa situação extrema, a filosofia cínica de Ascalante não o abandonou. Parece que tudo está perdido, principalmente a honra, murmurou. No entanto, o rei está morrendo de pé e não se soube que outra cogitação poderia estar passando em sua mente, pois sem completar a frase, ele investiu facilmente contra Conan no momento em que o cimério estava por força usando o braço que segurava o machado para limpar o sangue dos olhos. Mas, quando começou a atacar, houve uma estranha agitação no ar e algo muito pesado golpeou com força sobre seus ombros. Ele foi lançado de cabeça e enormes garras enterraram-se dolorosamente em sua carne, debatendo-se em desespero sobre seu atacante. Virou a cabeça e seus olhos fitaram a face do pesadelo e da loucura. E sobre ele se agachava uma enorme coisa negra que, ele sabia, não havia nascido em nenhum mundo são ou humano. Suas negras presas, gotejando baba, estavam perto de sua garganta. E o brilho dos olhos amarelos fazia murchar seus membros como um vento assassino que seca o trigo novo. A feiura da face transcendia a mera bestialidade. Poderia ser a face de uma múmia antiga ou maléfica, animada por uma vida demoníaca. E nesses traços horripilantes, os olhos dilatados do fora da lei pareciam ver, como uma sombra na loucura que o envolvia, uma fraca e terrível semelhança com o escravo Tot Amon. Então a filosofia cínica e autossuficiente abandonou Ascalante que, com um grito tenebroso, entregou a alma antes mesmo que aquelas presas babantes o tocassem. Conan, sacudindo as gotas de sangue de seus olhos, observava a cena, paralisado. Primeiro, ele pensou que era um enorme mastim negro que estava sobre o corpo distorcido de Ascalante. E em seguida, quando sua vista clareou, viu que não era nem um mastim nem um babuíno. E com um brado, que era como um eco do grito da morte de Ascalante, ele se desprendeu da parede e investiu contra o horror que saltava em sua direção com um golpe de seu machado. Imbuído de toda a força desesperada de seus nervos, a arma voou e rebateu cantando no crânio inclinado que deveria ter sido despedaçado. E o rei foi jogado no meio do salão, pelo impacto do corpo gigantesco. As mandíbulas salivantes apertaram o braço que Conan erguera para proteger sua garganta. Mas o monstro não precisou de esforço algum para firmar seu aperto mortal. E por cima do braço lacerado, aqueles olhos estavam fixos de forma demoníaca do rei, nos quais começava a se espelhar a imagem do horror que se refletia nos olhos mortos, os olhos de Ascalante. Conan sentiu sua alma estremecer e começar a ser drenada de seu corpo para afogar-se nos poços amarelos de horror cósmico que brilhavam espectrais no caos de fome que crescia ao seu redor e envolvia toda a vida e sanidade. Aqueles olhos cresceram e se tornaram gigantescos, e neles o cimério vislumbrou a realidade de todos os horrores abissais e blasfemos que espreitam nos umbrais tenebrosos e vazios disformes de soturnos abismos. Ele abriu os lábios ensanguentados para gritar o seu ódio, o seu desprezo, mas somente um ruído seco escapou de sua garganta. Mas o horror que paralisara e destruíra Ascalante despertou no cimério uma fúria frenética igual à loucura. Com uma torção vulcânica de seu corpo inteiro, ele se jogou para trás, sem se importar com a agonia de seu braço rasgado e arrastando o monstro consigo. E estendendo a mão, sentiu algo que seu atordoado cérebro de lutador reconheceu como sendo o cabo de sua espada quebrada. Instintivamente agarrou-o e golpeou com toda a energia de seus nervos, como se tivessem nas mãos uma adaga.
a lâmina quebrada afundou, e o braço de Conan foi liberado quando a boca horrenda se abriu, como se agonizante. O rei foi jogado violentamente para o lado e, apoiando-se sobre uma das mãos, viu perplexo as terríveis convulsões do monstro, do qual jorrava um sangue espesso pelo grande ferimento aberto por sua lâmina quebrada. Enquanto observava, o monstro parou de se debater e jazia em espasmos, com os terríveis olhos mortos virados para cima. Conan pestanejou e sacudiu o sangue de seus próprios olhos. Parecia-lhe que a coisa estava derretendo e se desintegrando numa massa pegajosa e disforme. E então, uma confusão de vozes alcançou seus ouvidos, e o quarto foi invadido pelos cortesãos que, finalmente, haviam despertado. Cavaleiros, fidalgos, damas, soldados armados, conselheiros, todos falando, gritando e empurrando-se. Os dragões negros estavam próximos, enlouquecidos de raiva, praguejando e se agitando, com as mãos sobre as empunhaduras das espadas e com juramentos estrangeiros entre os dentes. E não havia sinal do jovem oficial da guarda da porta. Nem conseguiram achá-lo mais tarde, embora o tenham procurado intensamente. «Cromel! Volmana! Rinaldo!» exclamou Plúbius, o conselheiro-chefe, torcendo as mãos gordas entre os cadáveres. «Traição negra! Alguém vai pagar por isso! Chamem a guarda!» «A guarda já está aqui, velho tolo!» retorquiu galantemente Palantides, comandante dos Dragões Negros, esquecendo-se da posição de Públio no sufoco do momento. «É melhor parar de miar e nos ajudar a atar os ferimentos do rei. Ele pode sangrar até morrer.» «Sim, sim!» exclamou Públio, que era mais um homem de planos do que de ação. «Precisamos cuidar das feridas dele. Mandem chamar todos os médicos da corte!» «Oh, meu senhor, que vergonha tenebrosa para a cidade! Eles estão mesmo totalmente mortos?» «Vinho!» arfou o rei do leito onde eles o puseram. Eles aproximaram uma taça de seus lábios ensanguentados, e ele bebeu como um homem semi-morto de sede. «Oh, ótimo!» grunhiu ele, caindo para trás. «Matar me dá uma sede maldita!» Eles haviam estancado o jorro de sangue, e a vitalidade natural do bárbaro estava começando a tomar conta. «Cuide primeiro da ferida feita pelo punhal no meu lado», ordenou aos médicos da corte. «Rinaldo escreveu aqui um hino fúnebre para mim, e o estilo estava bem afiado.» Deveríamos tê-lo enforcado há muito tempo», resmungou Públio. «Os poetas não servem para nada de bom. Quem é este?» Ele tocou nervosamente o corpo de Ascalante com a ponta da sandália. «Por Mitra!» exclamou o comandante. «É Ascalante, o antigo conde de Tune. Que artimanha demoníaca o tirou de suas pragas desertas!» «Mas por que este olhar?» sussurrou Públio, afastando-se, com os olhos arregalados e com um estranho arrepio entre os pelos da nuca gorda. Os olhos ficaram em silêncio enquanto olhavam para o criminoso morto. «Se tivessem visto o que ele e eu vimos», resmungou o rei, sentando-se, apesar dos protestos dos sanguessugas, «não estariam perguntando. Vejam por vocês mesmos este espanto.» Ele parou bruscamente, o queixo caído, o dedo apontando para o nada. No lugar onde o monstro havia morrido, havia apenas o chão vazio. «Por Kron!» praguejou ele. «A coisa se desfez e voltou ao lugar imundo que a gerou.» «O rei está delirando!» murmurou um nobre. Conan ouviu e exclamou pragas bárbaras. «Por Badib! Morrigan! Masha e Nemaim!» Ele concluiu furioso. «Estou em posse do meu pleno juízo!» Era como um cruzamento entre uma múmia estígia e um babuíno. Entrou pela porta, e os bandidos de Ascalante fugiram dele. Matou Ascalante, que estava prestes a me matar.
Então aquilo me atacou e eu o matei. Eu não sei como, pois meu machado rebateu contra ele como se fosse uma rocha. Mas acho que o sábio Epimetreus teve algo a ver com isso. Vejam como ele fala de Epimetreus, morto há 1500 anos, sussurraram uns aos outros. Porimir, trovejou o rei. Esta noite eu falei com Epimetreus. Ele me chamou em meus sonhos e andei por um escuro corredor de pedra, entalhado com figuras de antigos deuses. Subi uma escada de pedra, em cujos degraus havia desenhos de Set, e cheguei a uma cripta, e a uma tumba com uma fênix entalhada nela. Em nome de Mitra, meu rei, fique quieto! Era o sumo sacerdote de Mitra que gritara, e seu rosto estava pálido. Conan jogou a cabeça para trás, como um leão sacudindo sua juba, e os seus olhos faiscaram. E quem é você para calar minha boca? Sua voz era grave como o rugido de um tigre. Não, meu senhor. O sumo sacerdote tremia. Mas não era para recear a ira do rei. Eu não quis ofender. Ele inclinou a cabeça perto do rei e falou num sussurro que somente Conan podia ouvir. Milord, este é um assunto que está além da compreensão humana. Somente o círculo interno do sacerdócio sabe sobre o corredor das Pedras Negras, escavado por mãos desconhecidas no coração do Monte Colamira, ou sobre a tumba protegida pela Fênix, onde o Epimetreus foi colocado para descansar há 1500 anos. E desde aquele tempo nenhum homem vivo entrou lá, pois os sacerdotes escolhidos por ele, depois de colocarem o sábio na cripta, fecharam a saída do corredor de maneira que homem algum pudesse achá-la, e atualmente nem mesmo os sumos sacerdotes sabem onde é. Somente por transmissão oral, passada pelos sumos sacerdotes aos seus poucos escolhidos, e guardada com muito ciúme, os acólitos do círculo interno de Mitra sabem do local, o local de descanso de Epimetreus, no coração negro de Golamira. Este é um dos mistérios sobre os quais se assenta o culto de Mitra. Eu não sei dizer com que tipo de magia Epimetreus me levou até ele, respondeu Conan, mas falei com ele, e ele fez uma marca em minha espada. Eu não sei por que essa marca a tornou mortífera para o demônio, nem que magia está contida nela, mas, mesmo depois que a espada se quebrou sobre o capacete de Cromel, o pedaço que sobrou foi suficientemente para matar o horror. Ele morreu ali mesmo, no chão. O silêncio caiu assustadoramente sobre as pessoas que se aproximavam, e algumas caíram de joelhos, evocando Mitra, e outros surgiram gritando do quarto. Pois no chão, onde o monstro havia morrido, havia, como uma sombra tangível, uma enorme mancha escura que jamais poderia ser removida. A coisa deixara seu contorno bem nítido gravado no chão, com seu próprio sangue, e a silhueta não era de um homem nem de um animal, nem de qualquer ser originário de um mundo saudável e normal. Deixe-me ver sua espada, sussurrou o sumo sacerdote, com a garganta repentinamente seca. Conan estendeu a arma quebrada, e o sumo sacerdote deu um giro, caindo de joelhos. Mitra nos proteja contra os poderes das trevas, arfou ele. Você falou mesmo com o Epimetreus essa noite? É um sinal secreto que ninguém além dele pode fazer. O emblema da Fênix imortal, que paira eternamente sobre o seu túmulo. Conan fez uma carranca atônito. E como essa marca tornou os demônios vulneráveis à minha espada? O sumo sacerdote balançou a cabeça ao se erguer. Os mistérios das sombras estão além da nossa compreensão. Os símbolos são apenas os sinais externos de poderes ocultos. Nós somente vemos as evidências exteriores. Não vemos o eterno jogo das forças que jazem por trás. Os poderes da luz opostos aos poderes das trevas. Através de um símbolo do mal, um feiticeiro atrai formas de pesadelo do abismo. Através de um símbolo de luz, elas são rechaçadas de volta.
Asas sombrias ensombram nossas almas. Outras asas invisíveis abrem-se sobre nós, como uma proteção. Os mais sábios de nós são como meras crianças cegas, tateando na escuridão. Por Kron, disse Conan, os deuses e demônios da civilização são tão complexos e misteriosos quanto tudo o que mais pertence a ela. Eu sou realmente um homem cego tateando pela noite. Mas de uma coisa eu entendo. Há um mago no reino que terá de ser eliminado. Mas isso, esta mancha no chão, o que é? O sumo sacerdote estremeceu ao pegar a espada com as mãos inseguras. Só Mitra sabe quais formas espreitam na escuridão exterior ou se esgueiram no mundo invisível. Mas vejo a mão de Sete por trás disso. Procure um estígio quando for caçar seu mago, meu rei. Essa mancha no chão, a não ser que estejamos todos loucos, é uma contraparte da sombra, que seria projetada pela escultura de um deus simiesco que vi muito tempo atrás, agachada no altar de um templo obscuro nas sombras, numa terra distante, na fronteira do país escuro de Stygia. Fim do conto. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fávaro. Se você gostou dessa história de Conan e quer ouvir outras histórias desse estilo, inscreva-se, deixe o seu comentário, faça esse vídeo ecoar em todos os cantos, para as pessoas que precisam ouvir a magia de Robert E. Howard, a magia de Conan, o Bárbaro. Obrigado.